A política custa caro para o cidadão, principalmente as câmaras municipais. Levantamento feito pelo Tribunal de Contas apontou que na nossa macro-região, Santa Cruz da Esperança ultrapassou em gastos o valor que arrecada. Por aqui, um dia tranquilo, sem movimento nas ruas, típico de cidade pequena, com pouco mais de 2.000 habitantes. A Câmara tem 7 vereadores eleitos e em 2020 custou exatos R$ 698.400, um número que excede o valor de arrecadação do município, que é de R$ 492.800. Para manter esse mínimo constitucional de vereadores acaba tendo dificuldades, porque tudo isso provoca despesas, uma infraestrutura que muitas vezes não está de acordo com a realidade daquele município. Esses aspectos vão ser considerados individualmente em cada processo. E aí o conselheiro, o relator de cada processo, vai formar o juízo dele, né, sobre se aquelas contas merecem aprovação ou não da parte do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado foi quem realizou esse levantamento em 644 câmaras municipais paulistas. A conclusão foi que em 31 cidades aconteceu o mesmo que aqui em Santa Cruz da Esperança, os gastos além do arrecadado. O que afeta diretamente o vereador é o fato dele se tornar inelegível, né? Eu acho que esse é o principal castigo, vamos dizer assim, que uma conta reprovada pelo tribunal impõe. O advogado explica que o valor calculado leva como base a arrecadação própria do município. Eles têm uma arrecadação própria mais comprometida, ainda mais no ano passado, ano de pandemia, menos serviços, também cai também a arrecadação do imposto sobre serviços, de vendas de imóveis, e tudo isso gera uma dificuldade de arrecadação própria para conseguir sustentar uma Câmara Municipal de acordo com o mínimo de vereadores. A proposta do Pacto Federativo é que os municípios de até 5.000 habitantes comprovem a sua sustentabilidade financeira. Caso não consigam, deverão ser incorporados a outros municípios vizinhos maiores. É viável, essa proposta tramita desde 2019, foi uma PEC do governo federal, e a situação já mostra que alguns municípios de fato não têm viabilidade. Se for considerar só a arrecadação própria, nem mesmo o legislativo eles conseguem custear. Nas ruas da pequena cidade, a comunidade manifestou opinião. A cidade está começando a crescer agora, né? As outras já não... Cajuru acho que não comporta mais aqui também. Para mim, tanto faz, né? Eu acho que do jeito que está assim tá bom. Eu acho que não tem necessidade, não. O tribunal não realmente está muito preocupado com isso. Ele quer mostrar para a sociedade a qualidade do trabalho que ele tem feito e oferecendo para a sociedade instrumentos onde ela possa efetivamente participar de tudo isso. Thaís Mantoani, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara de Santa Cruz da Esperança informou que os gastos com a casa está dentro do previsto na Constituição Federal. Reforçou que o Legislativo tem estabelecido sua despesa de acordo com a possibilidade econômica do município, participando do planejamento do orçamento público junto à Prefeitura. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o cientista político, o Paulo Candeloro. Candeloro, em meio à pandemia que nós estamos vivendo, na verdade, qual que é a necessidade das câmaras controlarem os seus gastos? Ótima tarde. Uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela Clube. Não só no período de crise, mas também regularmente a necessidade é muito grande, já que lidamos com um orçamento limitado, um orçamento que normalmente no período regular de funcionamento do poder público já é estreito, já é um orçamento que não permite uma margem de manobra muito grande. Há uma desigualdade muito grande entre aquilo que se arrecada e aquilo que se recebe tanto da federação quanto do estado para os municípios. E essa desigualdade não é compensada com o atual Pacto Federativo. Portanto, a necessidade de controle, a necessidade de prudência na hora do exercício do poder público é fundamental com relação aos gastos. Esses gastos, Candeloro, na verdade, eles têm que ser transparentes e justificados para a população, inclusive. Com toda certeza. A lei de transparência fiscal, ela é muito clara.
com relação a isso. E já estabelece há muito tempo a necessidade de dados online que possam ser acessados de maneira transparente, didática e eficaz. A lei de transparência traz uma necessidade legal. Já há também uma demanda da sociedade civil que ela pretende fiscalizar e avaliar o peso e a necessidade, por exemplo, de câmaras em pequenos municípios que, na realidade, poderiam se enquadrar em um outro tipo de modelo de federação, no qual esse tipo de representatividade dessas câmaras, dessas pequenas prefeituras, seria exercida de outra forma. Bem, nós temos aí o Pacto Federativo, não é, que prevê, então, a exclusão daqueles municípios com menos de 5 mil habitantes. Qual o real impacto para a comunidade caso esse Pacto Federativo realmente aconteça, Candeloro? O exercício da cidadania, vale ressaltar, ele não é perdido caso haja essa extinção, haja uma incorporação como distrito. Muito pelo contrário, porque a representatividade ela passa a ser muito mais soberana, a ter muito mais peso a partir do momento que ela é transformada, incorporada num sistema de maior amplitude. Veja, por exemplo, o caso de Bonfim Paulista, que tem um representante, basicamente, toda a legislatura em Ribeirão Preto. Então, essa questão, cabe ao cidadão entender que perdeu, talvez, o prefeito. Perder, talvez, uma Câmara de Vereadores não significa uma diminuição da representatividade. Muito pelo contrário, pode significar um aumento de representatividade. Mas também uma questão de contingência de gastos públicos. Qual é a necessidade de um município ter, com 5 mil habitantes, ter uma estrutura estatal que custa muito mais do que o município tem capacidade de bancar? Então, inserido num contexto macro, como, por exemplo, a capital paulista, com subprefeituras, e essas subprefeituras cuidam das demandas regionais com mais atenção. É o caso de se pensar, é um modelo a ser pensado também para a incorporação de outros eventuais municípios que não têm mais essa capacidade de sustentabilidade. Você falou aí que é um aspecto positivo, essa diminuição de gastos, não é? Se esse pacto for realmente aprovado, e é todo um dinheiro que pode ser usado para outras benfeitorias em prol da população. Com toda certeza. A incorporação orçamentária, ela traz uma margem de manobra muito maior para um poder público já bem estruturado, já sustentável por si só. Então, vamos colocar, por exemplo, Ribeirão Preto como exemplo. O uso dessa verba, o uso desse orçamento, ele pode ser redirecionado na melhoria da infraestrutura do distrito de Bonfim Paulista, ele pode ser usado na melhoria dos serviços prestados a essa população, a inserção, por exemplo, do transporte público já de qualidade, já com um histórico tradicional da própria cidade. Então, os serviços públicos que são prestados naquela grande cidade são fundamentais também nesse tipo de pensamento. Candeloro, cientista político, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Prazer. Um abraço, até mais.